Então, quando eu falo da minha Roma, o 6 em 7 ele demora mais de um ano. Eu falo Uhum. isso. Né? Aprender a fazer um 6 em 7, aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias, demora mais de um ano. Eu falo, demora 7 lançamentos, um mês e meio. Mas eu não acentuo isso na minha promessa. Quando a pessoa já está interessada naquilo que eu quero, eu bato o papo com ela. É diferente. Sim. Então, no caso, você não deve ter visto um anúncio meu falando: olha, faça 100 mil reais em 7 dias, aprenda a fazer 100 mil em 7 dias, né? Em Hum. menos de 3 anos. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Qual a sua pergunta, Janaína? Érico, o seguinte, semana passada foi a minha análise de lançamento. Foi muito bom, né, poder compartilhar, o Paulo que conversou comigo. E a gente chegou na conclusão de que a minha promessa estava um pouco desalinhada. Eu já lancei, eu fiz o meu primeiro semente, não fiz nenhuma venda. É, eu me enganei fazendo. Eu fiz um webinário, né, com uma promessa. Só que a minha promessa, a minha Roma era outra. Eu não sabia que tinha que ser a mesma coisa. Então eu me perdi nisso. Eu fiz um tema aleatório de webinário, completamente diferente da minha promessa, entendeu? Entendi. Então, aí a minha pergunta é a seguinte: a minha promessa era ajudar casais, né? O meu nicho é finanças pessoais para casais. A minha Roma, ela era, eu ajudo casais a terem controle total de suas vidas financeiras em menos de um ano. Com relação ao tempo, eu tenho que colocar um tempo na minha Roma, porque assim, eu tinha um pouco de receio de colocar, tanto que na análise eu falei isso, a gente colocou em menos de um ano, e ele comentou que menos de um ano seria muito tempo. As Uai, pessoas são mais imediatistas. e você acredita que ele está certo? Eu acredito que é em menos de um ano. Nas minhas contas Tá, eu poderia emagreça. ficar Você já 6 meses. fez dieta? Já. Tá, emagreça em menos de um ano soa bom para você? Ah, mais ou menos. Mais ou Se me disser menos. assim, emagreça em 3 meses, eu já sei que são 3 meses cravados, assim, seria um pouco mais fácil. Mas quando a gente fala assim, menos de um ano, a gente quer dizer um ano, né? Aham, Esse menos vai entrar por um ouvido e sai pelo outro, né? sim, Em até um ano. em até E um aí, ano. e aí, existe uma palavra que eu quero que você escreva ela. Tá, Tem um caderninho? tem. Tô aqui com o caderno. Só um A sua minutinho. promessa tem que ser atrativa. Sim, Se não é for uma coisa que atrativa, eu. se não for atrativa, Aham, você vai ter muita dificuldade de vender. E entendi. quando eu costumo, você sabe como é que eu vejo a atratividade das coisas? Quando a pessoa se sente atraída ou não, ou ela Não. reage com atratividade, não tem nada a ver o que ela fala, e sim Uhum, os primeiros 3 segundos do como ela fala. certo. Então, quando eu te pergunto assim, é atrativo? Você falou alguma coisa no sentido, não sei se foi a gravação, né? Mas foi, esse ano já acabou. Entendi. Esse São os ano, três primeiros. esse ano não quer dizer, pô, é atrativo. Quando é atrativo, falei, quer fazer 1 milhão de reais em uma hora? Quer que eu te ensine agora? Quer que eu transfira 1 milhão para você? Ô, Claro! não vou fazer isso, mas esses primeiros 3 segundos é uma medição de atratividade. Se você titubeou, você já tem uma grande chance de dela não ser atrativa. Entendi. E sacou? Então, ele tá certo. Então, É, se você não tem uma coisa que é atrativa, você não expõe. Não é que você não expõe, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem
uma mulher, vamos pegar uma mulher, ela vai fazer uma maquiagem, ela tem lábios muito bonitos e um nariz não tão bonito assim. Você não vai fazer uma Uhum. maquiagem que acentue o nariz. Você Sim. vai fazer uma maquiagem que acentue a boca e deixa o nariz lá, quietinho no canto dele. Uhum. Então, assim, por quê? Porque você tá, quando a pessoa, a maioria das pessoas, tá, se maquiam para si ou para o próprio, ela tá se tornando mais atrativa, não é? Você tem um rosto mais Sim. atrativo quando você se maquia. Maquiagem, o vestuário é um jeito de você se tornar mais atrativo. Se você é muito magrinha, por exemplo, você vai tornar você vai vestir uma certa roupa. Quem é esperto sabe disso. Se você é mais gordinha, você não vai fazer uma roupa que é, por exemplo, eu quando tinha uma barriguinha, eu não vestia uma roupa coladinha. Porque a roupa coladinha acentuava uma coisa que eu não queria acentuar quando eu tinha aquela barriguinha, aquele, né, barrilzinho. Então eu vestia camisas de gola largas para acentuar os meus Uhum. olhos, não a minha barriga. Então Entendi. e não tem nada de falta de integridade você acentuar aquilo que você tem de melhor e deixar quieto quem não tem. Você não precisa esconder, mas você pode deixar quieto. Então, quando eu falo da minha Roma, o 6 em 7 ele demora mais de um ano. Eu falo Uhum. isso. Né? Aprender a fazer um 6 em 7, aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias, demora mais de um ano. Eu falo, demora 7 lançamentos, um mês e meio. Mas eu não acentuo isso na minha promessa. Quando a pessoa já está interessada naquilo que eu quero, eu bato um papo com ela. É diferente. Sim. Então, no caso, você não deve ter visto um anúncio meu falando: olha, faça 100 mil reais em 7 dias, aprenda a fazer 100 mil em 7 dias, né? Em Uhum. menos de 3 anos. A faixa preta é a história total. A faixa preta demora uns bons 3, 4. Eu acho que você deve orçar, você deve fazer um orçamento de 5 anos para a faixa preta. Acho. Quando alguém entra numa mentoria minha, eu falo, cara, faculdade isso aqui. Tem gente que faz em um ano, mas você deve contemplar a possibilidade de fazer em 3 anos, em 5 anos. Entendi. Por quê? Mas assim, eu não chego e prometo a faixa preta em 5 anos. Então, é uma conversa que vem depois. Então, dito tudo isso, a primeira Roma tem que ser atrativa. Sim. Então, se um ano você titubeou na atração disso, tira um ano da jogada. Não está te De servindo. um ano. É aquela Uhum. sobrancelha. Você vai focar naquilo que é bom para você. Uhum. Né? Por Entendi. exemplo, a FIO faz domine suas finanças, não para casais. Ela não fala domine suas finanças em um ano. Uhum. Inclusive, soa estranho uma pessoa ter que dominar as finanças em um ano. Parece que é uma parada que domina muito mais rápido, você não acha? Uhum. Me diz uma coisa, você quer atrair mais clientes? Então fica ligado no que eu vou te dizer agora, porque se você aplicar veementemente o que eu vou ensinar, o cliente vai correr atrás de você, você nunca mais vai precisar correr atrás de cliente. Quer dizer que é fácil e mágico? Não, mas é técnica. Eu já mostrei essa técnica a centenas de pessoas e centenas delas fizeram o famoso 6 em 7. Érico, mas isso é possível? Sim, categoricamente falo, é possível. Talvez você fale assim, Érico, mas eu não tenho tempo. O negócio é o seguinte, o que eu quero te ensinar funciona. E se você tem tempo ou não para fazer isso, vai ser a diferença entre você ter clientes correndo atrás de você ou você correndo atrás de cliente. E essa é a minha promessa para você. A data da jornada está aqui abaixo. Clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Eu não sei o que você quer dizer com dominar suas finanças. O que é dominar suas finanças? Perdão, o que é controlar, ter controle sobre as suas finanças? Já não tem mais dívida? É começar a reduzir as dívidas, mas não, o nosso foco, na verdade, Por que um ano? Tá demorando demais essa parada, não é possível. Em uma semana é, ela tem que no próximo mês ela tem que estar ligada na parada, não é? exatamente, mas a gente optou, sim, mas a gente optou por colocar um ano por medo. E aí o medo assim, o medo você não pode jogar nem no ataque nem na defesa demasiado. Aqui você jogou,
Você jogou num... Você tá botando seus atacantes no gol. Uhum. E aí as pessoas também não gostam de um jogador que não é agressivo dentro das regras. Ele não é jogador dentro das regras. Né? Quais são as regras? Entendi. Não mentirás, não faltarás com a integridade, não botarás a bola na mão, fora da área, Uhum. alguma coisa assim. Mas você não pode ser... o conservadorismo exacerbado não é atrativo. Entendi. Então você tem que jogar É. nas regras e ser uma jogadora agressiva. Agressiva no sentido Uhum. atacante. Porque senão você não vai. Senão vai ficar muito. Parece que nem você acredita. Assim, parece que nem você acredita tanto em você mesmo. Uhum. Você quer uma pessoa mais confiante em si. Sim. Né? E é bom você ter feito esse primeiro lançamento e ter tido a sua primeira análise. Que massa. É bom É, você foi saber isso muito numa bom. fase. É um nicho fantástico. É um nicho que, por mais que você achar que tem expert nisso, não dá conta. Se eu pegar aqui na minha rua e perguntar quantas pessoas sabem controlar suas finanças, você vai se surpreender que poucas sabem. Então, Uhum. assim, é uma coisa que não se ensina na escola. Sim. Talvez deveria. Então, aí, conversando na análise, que aí eu vi que a minha promessa não tinha sido feita no meu webinário e tudo mais, aí eles me falaram com relação a estar alinhado, tanto com o webinário quanto com os nossos conteúdos. É, e aí a gente teve um insight assim do seguinte. O que a gente queria transparecer é que as pessoas elas deixam de aproveitar muitos prazeres da vida porque elas têm obrigações a cumprir, normalmente boleto a pagar. Então, assim, levar um pouco mais para esse lado. A gente até fez uma Roma candidata que seria como aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois, mesmo com as obrigações financeiras. É, parece interessante. Como realizar seus sonhos. Como organizar suas finanças para realizar seus sonhos. Então, só que eu fiquei com o receio de usar o realizar seus sonhos e ele ser muito genérico. É, eu entendo. E, e não é. Ó, como organizar suas finanças para você? Pode ser. O seu era qual? Prazeres da Como vida também é aproveitar, genérico, né? É genérico, né? né? Não é tão melhor. Uhum, Você tem que entender, você tem que entender que a Roma nunca vai ser específica o bastante. uhum. Ela só tem que ser específico o bastante para ser atrativa. Atrativa. É. E aí você pode brincar com a realização dos sonhos. Ou Uhum, realização dos seus objetivos, se o sonho for muito. Ou prazeres da vida, se você acha que soa melhor. Como entendi. organizar suas finanças para. Aí, Realizar. não tá ruim. O que teve ruim é que você fez isso, você colocou um tempo que, que desatrativizou a promessa. Rápido demais. Uhum. E de Rápido fato, demais. Se você colocar rápido demais, não é bom. Vamos supor que uma mulher acabou de se divorciar e ela tem um filho. E vamos supor que o filho não seja muito atrativo para o novo potencial parceiro dela. Não sei se ela mostra isso rápido demais. Deixa alguém primeiro se interessar nela, para depois ela dar a notícia, ó, tem um filho. uhum, Se você já joga isso de cara ao filho, a pessoa já julga pela desvantagem, não pela vantagem. Não dá tempo dele. uhum, Entendeu? Então, assim, o processo de venda é você, aos poucos, mostrando que os pontos bons da coisa, tal que a pessoa endure os. Então, você começa mostrando alguma coisa atrativa. uhum. Mas, pelo que você me falou, o principal erro foi que você prometeu uma Roma e entregou outra, né?
no conteúdo. Porque você se confundiu sobre isso. Hum, Uma vez que você decidir a isso, sua, você tem que... Eu chamo de Roma porque todos os caminhos têm que levar a Roma. Tudo. Conteúdo, entendi. lançamento, e-mails, WhatsApp, Telegram. Tudo tem que levar a Roma. Tudo é sobre Roma. Então, isso que está me deixando um pouco desesperada, porque eu ainda não defini, né? A minha análise foi dia 7. Eu Uai, ainda não define defini. agora. Tá a hora. Por que você não definiu até agora? Tá a hora. Eu ainda não defini, e aí eu tô com Bom, dificuldade na criação dos meus conteúdos, nos meus temas bom, de live por de conta novo. disso. Por quê? Então vamos definir. Define. Sua Roma é... Eu ajudo. Ajudo casais a aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois, mesmo com as obrigações financeiras. Parece que se você está ajudando eles a fazerem isso, não parece que você está no nicho financeiro. Você já parou para perceber? Parece que você vai ensinar sexologia para eles. Pô, eles podem admitir, Sim, pô, vai ter um relacionamento sexual melhor. Não é isso os que vai prazeres da acontecer. vida. Isso Uhum, pode ser um prazer da vida, no caso dele. Ou você pode ensinar eles a cozinhar em casa, ou fazer um churrasco. uhum. Ou você está entendendo que eu fincaria o pé no seu nicho mesmo, eu deixaria claro o seu nicho. Nesse caso. Certo. Eu ajudo a casais. é, Eu falei uma, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você percebeu? Você falou Eu aproveitar. falei uma, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Nada de errado com isso, mas não entrou nem no candidatismo da Roma. Então, primeiro é o Uhum, seguinte: para você definir Roma, você tem que entender que não tem Roma perfeita, que nem marido ou esposa. Não tem Roma marido perfeito, todas têm com desvantagens, vantagens e desvantagens. Então, eu quero que você escreva essa como a sua primeira Roma uhum, candidata. Aí que você tem. uhum, E aí você vai fazer um processo de eleição agora. uhum. E não quer dizer que você tenha que ficar com essa eleitão, mas você começa a eleger, você aprende a eleger. Então, como é que você elege? Você bota as opções na mesa e escolhe. A que você acha que é Uhum. mais atrativo. Então, vamos lá. A primeira é... A primeira que eu tinha feito, eu ajudo a casais a aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois, mesmo com as obrigações financeiras. Tá bom, escreve aí. Escreveu? Aham, Essa é Roma 1. Então, quais sim. são os problemas? Qual o problema dessa Roma? Existe uma pequena falta de clareza, na minha Uhum. opinião. Uma pequena falta de clareza. Porque... E você entendeu a falta de clareza? Você conseguiria me explicar a falta de clareza que eu te expliquei dessa? O fato de eu usar a palavra dos prazeres da vida 2, não parece que eu estou ensinando finanças, mas alguma coisa relacionada à sexologia? Por exemplo, o que quer que seja prazer para a pessoa. Uhum, A Kátia Damasceno podia ensinar essa Roma. sim. Então, eu acho que Roma tem que ser simples, clara e atrativa. Então, Uhum, eu diria que essa não está muito clara. tá. Então, me mostra uma mais clara. Vamos criar uma segunda Roma É, candidata. eu ajudo. Deixa eu ver. Você sabe como é que vem a parada? O que seu avatar quer? Já começa aí. O que ele quer de verdade? Ele chega para você e fala assim: Janaína, quero ter os prazeres da minha vida. Ele não geralmente chega assim, não. Um cara Não. que está na situação que ele está, ele fala o que para você?
O que a gente mais escuta é que as pessoas reclamarem da vida, que não tem dinheiro para nada. Ah, eu queria tanto viajar e não tenho dinheiro para viajar. Ah, eu Eu, não consigo me organizar para fazer sobrar para eu me ó, divertir. ele falou a palavra o quê? Organizar. Eu não consigo Uhum, organizar. Ele fala isso? falo. Então, nessa segunda Roma, constrói uma Roma com essa segunda frase. Primeiro, repete o que você falou, só para você, não sei se você está ligado no que você falou. Eu não, abre aspas, eu não consigo me organizar para... Para viajar, organizar para sobrar dinheiro para viajar. Então tá bom, é isso que ele te fala, que ele quer. É isso que é a Aham. dor dele. Então, como é que seria uma Roma que resolvesse essa dor? Eu ensino casais a... A organizar as suas finanças, Pra... para realizar seus sonhos. Ele fala assim, ele não consigo me organizar para realizar meus sonhos? Ele não usa essa palavra sonhos, né? Não, Então ele usa a palavra o quê? Lembra que você tem que dar o que ele quer, não o que você quer que ele queira. E ele entendi. fala isso para você. Eu não consigo me organizar porque eu não consigo me organizar para fazer o que eu quero. Que é viajar. Eu não sei como é que eu falaria o que ele está fazendo. Uhum. Eu até comentei isso na análise de Não, não, lançamento não, e não, não, não. Volta aqui. Reescreve essa desgraça dessa Roma aí. Se você parecendo um peixinho que você aperta, ele pula pro lado, assim, aperta. Não, eu quero que você saia dessa parada aqui com uma Roma candidata. Vamos, amiga. uhum, Fica tá. comigo aqui. Foco. Oi, você é coelhinha? Então, cuidado com essas coelhices, hein? Conheço esse animal, essas criaturinhas que pula de lado para o outro. Pedir uma coisa, a gente resolve uma coisa. Depois você faz suas perguntas. Mas vamos lá. Tá. Então, ajuda Parece duro, né? Eu não casais. quero ser duro, não, mas eu queria te ajudar a sair dessa live aqui afiada já, com sangue no olho e resolvendo seu 6 em 7. Senão você vai ficar divagando essa dúvida, dúvida filosófica por um bom tempo, ai. Pode não, Uhum. não sei. E o meu É. próximo semente está marcado para o dia 29 já e eu não fechei minha Roma ainda. Pois é, eu tô aqui, o cara que é mais o romano, mais eu tenho muita prática nisso, isso que eu quero dizer. Então vamos resolver essa parada. Uhum. Não vai sair com a Roma perfeita, mas vai sair com a melhor Roma que você pode sair daqui para você fazer o seu próximo semente. Mas para isso você precisa de Sim. foco. Eu te dei a dica. Vamos lá. Constrói a Roma baseado no que ela falou. E eu não quero falar a Roma para você de novo, porque eu falei uma vez. E eu descobri que quando eu falo, entra no seu ouvido e sai pro outro. Então eu tenho que te instigar a sair da sua boca, senão você não vai, entendeu? Se eu te der a resposta muito rápido, não adianta também. Então, vamos Entendi. lá. Eu ajudo E é casais especulativo, tá? É especulativo. Relaxa se tiver ruim. A gente não precisa eleger esse candidato. Mas vamos lá. Eu ajudo casais. a organizarem sua vida financeira, Eles para falam, sobrar dinheiro. eu não consigo organizar minha vida financeira. Ele fala isso. Fala assim, Janaína, não consigo organizar minha vida financeira. Ele utiliza essa palavra vida. Ninguém fala vida financeira. Fala. Ele falou o que para você? Eles usam assim, eu não consigo organizar minhas finanças para viajar. Pois é, então usa o que ele faz. De onde tirou essa Finan- vida? Não, usa o que ele. A menina chegou para você e falou vida financeira. Ela falou minhas finanças. Você está Uhum. entendendo que ela é bem mais simples quando ela reclama para você? Reclama, né? Quando ela. Sim. Então pensa que ela fala o que ela quer. Você não precisa Uhum. empiriquitar a palavra errada. Você não precisa colocar. Cara, dá o que ela Florear. quer. Florear é a palavra certa. Você dá o que ela quer. Ela falou, eu eu não consigo organizar minhas finanças. Foi isso que saiu da boca dela, então é isso que você vai dar para ela. Eu ensino você a organizar suas finanças para Para viajar mais. viajar ou para viajar mais. Uhum. Essa é uma Roma candidata.
Uhum. Ela só chega falando de viagem, o tempo inteiro é só viajar mesmo? Quando ela reclama pra É, você? não, eu fiz uma pesquisa, assim, eu disponibilizei um formulário, né, em uma live, e aí eu recebi alguns retornos com relação a isso. E daí, como na análise a gente tinha falado sobre isso também, aí eu cheguei à conclusão de que talvez eu poderia usar uma Roma relacionada a viagens e tudo mais, porque assim, é o que as Vamos lá, de pessoas novo. mais Elas reclamam, reclamam, assim. 80% reclama que é para viajar? Não é para comprar um carro, não é para sair, não é para ir para a escola dos filhos, não, é viajar. Não, só tô checando, tá? Sim, sim. Não, nunca recebi a reclamação, porque eu quero comprar um carro. Por enquanto, nunca Nunca vem. recebi Ela, nada assim. cara, para fazer a viagem, para viajar, então o que ela quer para viajar é para viajar. É estranho isso, mas Uhum. para viajar mais. Sim, É uma Roma candidata. Porque agora você uhum. está indo num nicho muito específico. Se a galera quer viajar Sim, mais e ela não tem dinheiro, acha que não ganha, não sobra dinheiro. Por mais que você ganhe dinheiro, não sobra dinheiro para fazer aquilo que você te interessa fazer, pode ser uma. Então essa é a segunda Roma candidata. Vamos fazer uma terceira Roma candidata. Às vezes eu vou muito específico, às vezes eu dou um passo para trás e vou mais genérico. Qual que seria sim. genérico? Como que a gente fala para viajar sem falar a palavra viagem? Para sobrar dinheiro para fazer Uhum. aquilo que você quer fazer. Aham. Eu falei. Mas é uma terceira. Aham. Agora você tem três. E aí você vai escrever embaixo dessas três não existe Roma perfeita. Mas Certo. você precisa de uma. Você sentou no restaurante, às vezes não tem o prato perfeito que você queria. Mas você tem que comer um. Não só morrer de Uhum. fome. Então, mediante essas três, qual você acredita que é mais atrativa para eles, para sua audiência? Vai ser um chute. Sim. Você já tem alguma listinha, não tem? Tem. Então tá bom, deixa eles votarem. Essa última Nós, candidata seria: eu ajudo casais a organizar as finanças para sobrar dinheiro? para sobrar dinheiro para fazer o que você realmente quer fazer da sua vida. Sobrar dinheiro para fazer o que realmente quiser. Para sobrar dinheiro para fazer o que você realmente aspira. Para sobrar dinheiro para você realmente fazer o que você Viver quiser. melhor? Uhum. Eu acho que é para sobrar dinheiro para fazer o que você quiser. Vai sobrar dinheiro. Sem Sim. passar perrengue. Uhum. Podia colocar um sem passar perrengue também. Sem sofrimento. Sem você deixar de fazer o Uhum. que você gosta. Eu ajudo casais a organizar. Tá aí uma outra Roma que eu ajudo casais a organizar a sua vida para sobrar dinheiro sem você deixar de fazer o que você gosta. Você sabe quanto custa para participar da jornada 6 em 7? Anota aí. Nada. É de graça. Isso mesmo que você ouviu, de graça e totalmente online. E na jornada 6 em 7 você vai ter acesso a 4 aulas onde eu vou ensinar como alavancar suas vendas ou simplesmente criar um negócio digital lucrativo do absoluto zero. E além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de Facebook para ir tirando suas dúvidas com a minha equipe no decorrer do evento. Então, se você já cansou de gastar em consultorias de marketing digital, pós-graduação ou cursos e nunca ter tido resultado palpável e esperado, esse evento é para você. Tudo isso vai acontecer nas datas que estão aqui embaixo. Então, clica que a gente se encontra do outro lado. Geralmente é uma questão de organização, né? Vai sobrar. Uhum. Porque ele organiza algumas coisas, deixa de pagar algumas coisas que não são o que ele gosta, paga o aluguel em dia, sabe? Sobra dinheiro. Sobra. Uhum. E qual das três você elege? Eu gostei mais de sobrar dinheiro.
Você tem que sempre falar ela toda. Senão eu não sei se ela é toda ou não. Não tenho essa dúvida em mim. Qual que é a Roma que você Eu, elegeu? eu ajudo casais a organizar as finanças para sobrar dinheiro. Certo. Não foi essa que eu falei, entendeu? Mas tá tudo bem. Você quer colocar mais uma Roma candidata? Por isso que eu peço para Não. escrever. Então, eu Isso que você escrevi, só falou que não saiu da minha boca. Entendeu? faltou o final para fazer o que eles realmente, Cara, o que você realmente afirma. a Roma é ipsiliteris, é literal. O que tá, o que não tá, não tá. Cada palavra conta. O que você falou é incompleto sobre o que eu falei. Não tem nada de errado. Então você coloca uma outra Roma aí. Escreve ela e coloca um ID. E aí você julga qual que você quer. Por isso que eu peço para escrever, porque às vezes a pessoa, né, no próprio processo de falar, escutar, a gente filtra, não filtra? Eu filtro toda hora. Então eu não quero que você filtre. Uma hora que a Roma tiver escrita, ela está escrita. É que nem lei. Por que a gente escreve a lei? Porque senão passa um tempo a gente fala a lei de uma maneira diferente. Não, lei é lei. Está escrito. Contrato de aluguel, não é? Você não faz um contrato? Sim. Tá lá escrito. A Roma tá escrita. Então escreve essa aí também. E aí me diz qual que é que você gosta mais. Eu ajudo casais a organizar as finanças para sobrar dinheiro para fazer o que quer, sem deixar de fazer o que gosta. Muito bom. Eu elegeria essa. Isso é eu. Se você quiser, você pode fazer um pedido de ajuda para sua audiência, né? E falar assim, ó, tô pensando em fazer um curso com esses 3 títulos. Qual seria mais atrativo para você? Se você fosse aprender. E aí deixa eles elegerem. Legal. E eles vão te dar um insight. Nem sempre eles sabem o que querem também, mas enfim. Às vezes eles elegem um, eu continuo na minha mesmo, que eu acredito mais em mim. Mas enfim, vai te dar um insight. Você não deve acreditar cegamente na sua audiência, não. Eu acho que a minha audiência é igual meus filhos. Eles são jovens, tá? Tô super atenta à opinião deles, mas no final quem dá a palavra final sou eu. Porque eu acho que eu tô no papel mais responsável. Depois que eles tiverem 18 anos, aí eles se viram. Mas por enquanto, quem disse isso é isso, aquilo. Mas eu tô doido para saber o que eles querem saber. Assim, na maioria das vezes eu vou com a opinião deles. Mas no final, se eles falarem assim, a opinião deles for comer Doritos todo dia, não vai rolar. Não todo dia. Entendi. Entendeu? E aí, você tem uma Roma candidata agora? Tem uma Roma candidata. Fechou. Agora todas as ruas levam a Roma. E ó, sem tirar uma palavra dessa Roma. Tudo tem que fazer sentido. Isso é uma lei sagrada. Você tem que ser obcecada por ajudar as pessoas a organizar suas finanças, para fazer o que elas gostam, para sobrar dinheiro no final do mês sem deixar de fazer o que elas gostam. Ou eu não sei qual que era a Roma, mas enfim. Você tem que ser obcecada por cada palavra. Cada palavra tem que significar muita coisa. E essa obsessão vai tender a sair de todo o conteúdo seu. Opa, aqui é a Janaína. Deixa eu deixar claro por que você está aqui. Eu ajudo casais a organizar suas finanças para sobrar dinheiro. Então, se sua vida é super organizada e tá dinheiro e você está viajando todo dia, vai embora daqui. Não é para você. Eu estou falando com casais que não sabem, que por mais que ganham, não sobra dinheiro. Parece que quanto mais ganha, mais perrado ele tá. Quanto mais ganha, menos ele faz o que gosta. Por que isso acontece? Aí você vai ajudar eles a organizar as finanças para sobrar dinheiro, fazer o que gosta, sem deixar de fazer o que quer. Certo. A minha dúvida, a dúvida que eu tinha com relação ao curso e a Roma é: o meu curso tem que ter o nome dessa Roma? Não, seu curso pode chamar método XYZ. Ah, tá. Mas ele tem que levar a Roma. O meu curso Entendi. chama Fórmula de Lançamento. Olha que nome estranho.
O Insider, que é a minha mentoria, chama Insider. Não tem nada de te leva a faixa preta lá. Aham. Mentoria para te levar do zero à faixa preta. Não é isso que tá lá. Uhum. Mas chama Insider. Por quê? Porque é um nome que soava bem para mim. É igual o nome dos seus filhos ou filhas. É o nome que você deu para eles e é o que é. Só não pode atrapalhar. Você não chama de um palavrão, porque atrapalha. Mas você pode dar um nome que faça sentido. Chama em forma de lançamento, depois Insider, depois... Enfim. O nome não é o Entendi. que define o sucesso do produto. Sim, Definitivamente não você é. falou que Roma é. sim. A pessoa vai pegar o ônibus da Ipiranga Expresso porque ela quer ir para São Paulo. Se fosse Ipiranga, se fosse Juritiba, ela pegava também. Aham. Você não pode ser um nome que insulte alguém. Certo. Existia num outro marketing, um marketing mais de marca, a pessoa ficava 3 horas pensando no nome, porque ela queria que o nome fosse. Aqui na gente, o destino vale mais que o nome. Entendi. O meu canal hoje, ele chama Casal Financeiro, né? E meu marido e eu que fazemos parte dele. Então, as nossas lives a gente faz juntos, nossos conteúdos e tudo mais. Só que assim, eu vi que eu preciso fazer mais, né, na análise, que eu preciso fazer mais lives para ter mais conteúdo, para postar mais, inclusive. E daí, assim, como nós somos dois, haveria problema de eu fazer live sozinha? Não, de jeito algum. Nem você Uhum. sozinha, nem ele sozinho. E às vezes os dois, a sua audiência vai Sim. entender que às vezes quem está falando sou eu, às vezes quem está falando é ele, e às vezes quem está falando é os dois. Uhum. Não há E nenhum aí, problema. uma outra dica que eu tive na análise é para eu focar nos conteúdos raízes. Só nos raízes e deixar um pouquinho de lado os Nutellas. Focar nisso para não perder tanto tempo. E o Aí protocolo? Você está deixando de fazer os raízes que estão pedidos? eu deixei de fazer alguns. Então não pode deixar. Uhum. Agora, o Paulo foi gentil com você. Eu não sou tão gentil, não. Eu falo assim, ó, não deixa a bola cair nem no raiz nem no Nutella. Uhum. Mas se você for deixar a bola cair em um, deixa cair no Nutella primeiro. Porque sem raiz Certo. não tem Nutella. Uhum. Mas tem Nutella, não tem Nutella sem raiz. Uhum. Tem raiz e não tem Nutella, mas não tem Nutella sem raiz. Sim. Mas, ó, não deixa a bola cair, não. Você tem Tá. tanto tempo assim para fazer o seu 6 em 7? Ah, nem... Não tem mais 2, 3 anos, né? Você quer botar 2, 3 anos a mais na sua jornada? Não, então toda vez que você deixar de fazer um Nutella, é mais um mesinho da sua jornada que vai pro saco. Toda vez que você deixa de fazer um raiz, é mais um mesinho que demora. Se você pensar nisso, agora é interessante. Ó, todo raiz que você deixa de fazer e todo Nutella que você deixa de fazer, você está acrescentando um mês no seu 6 em 7. Uhum. Se você deixar de fazer 12, é mais um aninho. Se você tiver o tempo, tá tudo Não, bem. Vai. não quero. Pensa nisso. Não é simplesmente, depois eu recupero. Não, você está você tá alongando a sua jornada desnecessariamente. Uhum. E depende da sua paciência e ambição, né? Ambição e desejo. Se você quiser resolver essa Sim. parada de uma vez, o raiz e o Nutella é sagrado. Com visualização ou sem visualização. Você deixa de ir na missa, mas não deixa de ir no raiz e no Nutella. Eu falo brincadeira isso, tá? Não tô priorizando seus... Tranquilo. Mas é mais ou menos assim. Você Aham. deixa de... A última coisa que você deixa de lado é o seu raiz e Nutella. É tipo conta de Tá. luz. Você pode deixar de pagar tudo, a conta de luz você paga. Porque se você não pagar a Uhum. conta de luz, vai faltar luz na sua casa e aí escala tudo. Sem luz não tem internet, sem internet você não ganha dinheiro, alguma coisa do tipo. Raiz Nutella é a Uhum. conta de luz do Da minha casa. empreendedor digital.
Porque é aqui que você está Uhum. construindo raiz e audiência. E lá na frente, com audiência, tudo vai ficar mais fácil. Uhum. Então você deixa qualquer coisa acontecer. Só não deixa de postar seu raiz no Nutella. Certo. E se você decidir não postar, porque a vida acontece, saiba que você está colocando um mês a mais. Para cada raiz e cada Nutella que você não postou, é um mês a mais no seu processo. Certo. Não, Aí eu você não fala, quero ah, que isso. às vezes eu vou colocar um mêsinho a mais, não estou precisando esse mês, vou colocar mais. Aí 12 já é um ano. Uhum. Não, ninguém precisa, né? E aí você para de patinar no raiz Nutella. Uma vez que você acertar o processo de raiz Nutella, agora com uma Roma bem acertada, lá na frente o 6 em 7 vai tender a ir muito mais rápido. Uhum. Tá bom? Tá bom, é isso que eu almejo. Excelente. Mais alguma pergunta? Não é só isso, Érico. Muito Show de bola. obrigada. Agora, eu tenho uma sugestão para você. Já comprou seu ingresso para Hum. o FL ao vivo? Sim, Já no reservou dia que com eu o vou para a marido? Fórmula. Excelente. Já bloqueou a agenda sua e com o maridão? Sim, também. Não deixa ele te Já dar avisei as desculpa, avós não. para ficar com a criança, tá tudo certo. Excelente. Então tá tudo bom. Importante ele não tenta assistir metade, não. Ele é muito sequencial. Uhum. No primeiro dia, pra você ter uma ideia, no primeiro dia engraçado que ontem eu estava com a minha equipe discutindo várias nuances dele. No primeiro dia a gente vai discutir os maiores erros de criação de audiência. Tanto em Roma, conteúdo, distribuição e captação de lead. Então o que acontece? Alguns você cometeu agora, mas tem alguns que você nem sabe que não cometeu, porque você não distribuiu ainda, você não fez conteúdo Uhum. ainda. Mas, pô, se você assistir esse dia, baseado no que a gente aprendeu em 2020, eu vou te economizar um bom tempo. Sabe que Uhum. é economizar um bom tempo de erro que você não vai cometer. E é besteirinha que custa muito tempo no 6 e 7. No segundo dia, é tudo baseado em análise. Sabe essas análises que você fez, né? A gente fez 2.400 ano passado. Então, todas baseadas em 2.400 análises. Você aprendeu com a sua, Uhum. mas tem muita coisa que você nem chegou a perguntar porque você tropeçou por enquanto na Roma. Nada de errado, tá? Uhum. Só que no primeiro dia a gente vai falar sobre isso. No segundo dia, é só tropeços de lançamento. A gente vai mostrar o antes, o feedback e o depois. E o 6 em 7. Então você vai ter uma overdose de expor. Eu acredito que quando você vê o suficiente disso, você vai tender a evitar essas coisinhas. Coisinha boba mesmo. Na finanças deve ser assim. Eu tenho certeza que seus potenciais avatares cometem erros que quase que são bobos, mas custam muito caro. Sim. E eles não sabem disso. Mas quando eles veem isso exacerbadamente, alguns vão cometer mesmo assim, mas alguns vão falar, esse aí eu não vou cometer não. Entendeu? Tem várias coisinhas assim. Então, o segundo dia ele é focado mais em lançamento. O terceiro dia é focado mais em escala. Então, quais são os erros de escala? Então, quando você vê isso 3 dias, você dá uma... eu acredito que você vai dar uma aceleração mesmo. É muita informação focada. É um evento focado em alunos, né? Então, quem não entende muito da fórmula vai ficar boiando lá. Você não vai ficar boiando, porque você é aluno. Sim. Mas é muito bom. Tá bom? Então é isso aí. Bloqueia, respira fundo. Eu assisti até o módulo 5 para fazer o semente. Érico, assisto todo o Fórmula para participar do FL ao vivo? Não necessariamente. Não é necessário. Você podia não ter nem assistido o Fórmula ainda. E ele ia fazer sentido. Mas você é aluna da Fórmula. Então, até o módulo 5 tá beleza. Uhum. Não tem erro, não. Como você é uma pessoa que assiste e faz, você me provou isso porque você lançou, correto? Sim. Eu não tenho muito problema com isso. Tem umas pessoas que assistem e não faz. Então, empaca. E para essa pessoa, eu sempre falo, assiste o próximo módulo, porque ele vai te dar clareza no módulo anterior. Ah, tá. Então, assim, eu
como aí tem métodos de aprendizagem, né? Eu gosto de ter a visão de um todo, bem rasa, e depois aprofundo. Então eu leio um livro muito rápido, depois eu aprofundo nos capítulos que são importantes para mim naquela hora da minha vida. Então esse é o meu estilo de aprendizado. Você não necessariamente precisa, mas se você quiser não é ruim. Então o que você faz? Assiste o módulo 6, que é o módulo de lançamento interno, para você ter uma visão, sem muito um conteúdo de estudo, de memorização, não. Você quer ter uma visão do movimento, o que está acontecendo. Visão do todo. Só uma visão do todo. Legal. E aí você volta para o módulo 5 e tem uma visão intensa do módulo 5, detalhista, lembrando cada parte. Esse é o meu estilo. Se você tiver isso, eu acredito que você vai aprender mais rápido. Então, por exemplo, quando eu pego um livro, né, isso é uma técnica de aprendizado antes. Eu lembro que tinha uns cursos que ensinavam a aprender, já viu isso? Então eu pego um livro, né? Esse aqui, por exemplo. Aí eu vou no índice dele. E aí, eu vou no índice dele. E aí cara, primeiro ele vai falar dos fundamentos, depois vai falar da primeira, segunda, terceira lei do hábito. Inclusive, esse livro é muito bom, tá? Deve ajudar seus alunos, porque é criação de hábito. Como chama? Hábitos Atômicos. Ah, já ouvi falar. Bacana. É o melhor livro que eu li até agora. E eu não recebo comissão para falar isso, não. Então aí eu vejo ele todo, né? Beleza. Aí eu meio que dou uma escrevida. Eu quero ter uma noção básica que eu peguei o índice. Então eu dou uma estudadinha no índice. Eu passo uma meia horinha nesse índice. De verdade. Tá. E aí depois eu folheio ele de cima e embaixo. Sabe? Até eu entender como é que é esse livro. É isso que eu faço. Aí depois eu escuto ele light. O que é escutar light? Mesmo que eu estiver no carro, mesmo que eu estiver lavando a louça. Sem muita questão de aprendizado. E aí eu dou uma passada no livro inteiro. Aí depois, agora eu sei as áreas dele que eu tenho certeza que eu não faço. Aí nessas horas eu sento e estudo. Então aí eu sento, eu sei, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso implementar agora. Então, beleza, eu quero focar nesse hábito, beleza, quero fazer isso, tornar ele claro, beleza, bom, vamos lá. Aí eu leio o capítulo 10 vezes. Escuto ou leio o capítulo 10 vezes. Aí eu faço resumo. Aí eu me pergunto, até eu falei, se eu tivesse que dar uma palestra nesse livro, eu daria. Aí, nesse nível, sabe? E para mim, o maior medo que eu tenho é alguém me perguntar alguma coisa e eu ter que dar uma palestra. Aí chega uma hora que eu consigo dar uma palestra desse capítulo. De verdade. E quando eu falo dar uma palestra, é falar em público. Porque se você não sabe que está falando em público, aí, cara, eu entro a fundo. Chego a escutar. Esse aqui eu devo ter feito 6 ou 7 vezes. E isso, de repente, é o meu déficit de aprendizagem também. Eu não sou tão esperto. Na escola não era tão esperto. Eu precisava ver muitas vezes a coisa para sacar. Mas eventualmente eu sacava. Eu era o burrinho esforçado. Chamava de... É um perfil, né? Tem gente que pega mais rápido, tá tudo bem. Mas eu era mais esforçado, assim. Mas eu, beleza. Cara, dominei esse primeiro capítulo, começo a implementar, minha vida começa a melhorar, começa a ver, e agora? O que é o próximo? Porque eu tenho uma noção do todo, né? Então esse é o meu estilo de aprendizagem. Eu costumo gostar disso. E isso me permite ser estratégico. Porque como eu sei tudo, mal ou menos, pouquinho de tudo, eu consigo meio que escolher a vertente que eu vou aprofundar. Então, por exemplo, na fórmula, eu viria tudo. E agora eu vou criar audiência igual ninguém. Agora, essa audiência eu vou decorar de cabo a rabo. Agora vai ser ter poucas pessoas que criam audiência igual a mim. Agora eu vou dominar os fundamentos. O que é fundamento e o que é tática? Você entende fundamento e tática? A tática é uma execução do fundamento. O fundamento, por exemplo, na igreja é não matarás, não levarás, não mentirás. Tem um fundamento, mas como é que a pessoa não mata, não mente, é outra coisa. Né? Então, o que é mentira, o que não é, aquela coisa. Então,
Audiência, agora eu vou zerar a audiência. Eu vou ser uma pessoa que, se um dia o Érico olhar para minha audiência, eu falo assim, ó, ninguém fez melhor que eu. Do que eu tinha, no tempo que eu tinha, essa aí eu zerei. Eu quero que ele tenha orgulho do que ele vai ver aqui. Aí, depois que eu zero essa, eu vou para lançamento. Agora, meu filho, agora eu vou sacar lançamento. É Roma? Roma será. Imperfeita. Depois é promessa, a história. Cara, eu vou sacar a história. Tem a parte da história. Cara, a história vai ser massa. E aí eu vou uma por uma. E sempre no tempo que eu tenho. Porque senão eu demoro um ano para fazer isso. Então eu sempre delimito a data do lançamento e falo, beleza, o que eu vou fazer no tempo que eu tenho? Porque senão você fica o resto da vida sem lançar, né? Sim. Mas esse é o meu estilo. Como é que é o seu? Então, eu gostaria de ter assistido todo o Fórmula antes de fazer qualquer coisa. Mas como a gente ouviu muito, né, tanto naquela semana pré-Fórmula e né, vários depoimentos, a gente ouviu, não faça nada que esteja fora do Fórmula. Se mandaram seguir, siga. Aí eu assisti o primeiro webinário do Hugo. E ele falou assim, é até o quinto módulo, faz o resumo, lança o semente, a hora que você for pro interno, assiste o próximo. Falei assim, eu não vou assistir o resto, entendeu? Vai que me bloqueia aí. Não vai te bloquear, não. E eu entendo, Hugo, às vezes as Mas pessoas... eu tô muito curiosa. Você sabe por quê? Porque, assim, tem pessoa que demora para assistir o Fórmula uma vida. E são poucas horas, relativamente. São 30 horas de curso, não sei. Então, assim, se você não vai usar isso como procrastinação, assiste a parada. É que tem gente que, beleza, tem que assistir um módulo. Vai demorar 2 semanas para assistir um módulo. Pelo amor de Deus, né? Mas se você quiser resolver isso num dia você resolve e pronto. Tira nada que tá lá vai desaprender aquilo que você tá. Nada que tá lá vai botar em xeque isso. É bem... Mas vai te dar uma noção, ó. É tipo um mapa. Quando você chegar aqui, você vai ali, você não precisa... E depois que você tem uma visão geral, agora, implementar. 6 vezes o módulo 5. Tem gente que assiste 5 vezes. Eu entrevistei o Saulo. Depois você vê a entrevista faixa preta. Ele falou que reassistiu o módulo semente 5 vezes, até ele sacar. E a gente saca, não é nada complicado, mas até ver as nuances da coisa. Toda vez que eu releio esse livro, eu descubro umas coisinhas novas. Legal. E nem é complicado o livro, é um livro de 200 páginas. Letra grande, figurinha. Assim. Não, Tá bacana. bom? Eu já vou, depois desse primeiro semente que eu fiz em setembro, a gente já voltou a assistir o Fórmula todo, desde o princípio de novo, para realmente pegar o que ficou faltando, assim. Total. Que O nem nicho o essa nicho é questão. muito bom. Você tá fadado ao 6 em 7, sem pressa e sem pausa, com muita atenção. E é isso aí.